Olá, agora sim. Oi, boa tarde a você, Kátia. É um prazer estar contigo aqui nessa live, nessa tarde especial, para falar um pouquinho de um tema muito interessante, que é a organização na alimentação. Então, vou me apresentar aqui, falar um pouquinho da minha profissão, e aí a gente segue o roteiro aqui. Bom, meu nome é Verônica, eu sou original de Caraíbas, mas atualmente eu moro aqui em Vitória da Conquista. Sou certificada em personal organizer e é uma profissão que veio trazer qualidade de vida para as pessoas. Bem, a profissão ela surgiu no ano de 1983, nos Estados Unidos, por um grupo de mulheres que estavam vivendo numa fase de liberdade, digamos assim. Foi uma época onde as mulheres estavam conquistando o seu espaço no trabalho, ou seja, trabalhando fora de casa. A mulher já não era mais aquela Amélia do lar. Então, elas descobriram que organizar a sua casa ou organizar a casa de alguém também poderia ser uma profissão. E assim elas fizeram, combinaram de uma organizar a casa da outra. E isso fez um sucesso. Aí, a partir daí, começou a profissão personal organizer. Porque personal organizer vem de personalizar ou fazer algo para alguém de forma individual ou pessoal. E falando da organização, uma das principais ações que a gente precisa fazer é pensar numa organização na alimentação. E por isso, Kátia, eu trouxe você aqui para falar um pouco dessa profissão de nutrição, da nutrição, que também poderá enriquecer a nossa profissão. Aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse onde você trabalha, como é o seu trabalho. Olá, boa tarde. Desde já quero agradecer, Verônica, por esse convite tão especial, que eu tenho certeza que será uma noite, né, um restinho de tarde, uma noite de grandes aprendizados. Eu sou Kátia Abade, sou nutricionista funcional, fiz pós em saúde pública, saúde clínica e me especializei em nutrição funcional e aromaterapia. E hoje a gente vai estar fazendo esse bate-papo, pessoal, para que vocês realmente organizem mais a sua rotina diária através da nutrição, que é um campo muito vasto, onde no final também a gente vai estar fazendo um bate-papo, assim, tirando dúvidas. Vocês podem ficar à vontade. E também vou estar falando um pouquinho da importância dessa rotina diária alimentar, né, para a gente adquirir mais qualidade de vida. Então, é muito importante que todos tenham essa rotina diária para que realmente organizem mais suas vidas, até facilitar no dia a dia, né, como um todo. Isso mesmo. Eu tenho umas perguntinhas aqui para fazer para você. E a primeira perguntinha é: qual a importância da organização na vida de uma pessoa? Nossa, ela é de fundamental importância, Verônica. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, quando eles organizam a rotina diária, e, na verdade, eu prefiro falar sempre com eles que não existe, pelo menos assim, eu não gosto de usar muito a palavra dieta. Eu costumo dizer que a gente tem que criar essa disciplina e essa rotina diária para que nós tenhamos consciência que a alimentação saudável é para o resto da vida. Porque dieta é aquela coisa que você faz, quantos quilos você quer perder, quantos quilos você quer adquirir, mas logo, né, se você voltar ao que alimentar o que era antes, você acaba perdendo tudo que você adquiriu. Então, por isso essa importância dessa harmonia, eu falo que é realmente harmonia quando você integra, né, a alimentação, essa rotina diária, uma atividade física, porque eu sempre falo, é um conjunto. Não adianta você cuidar só da alimentação ou cuidar só da atividade física. Os dois têm que andar juntos. Para que você tenha Verdade. resultados positivos, então é necessário esse conjunto mesmo.
E falando de organização, por que é importante organizar a nossa alimentação? É importante para que tenhamos mais qualidade de vida, mais saúde. Porque, geralmente, quando eu faço as orientações nutricionais aqui no meu consultório, eu sempre pontuo isso para os meus pacientes. Você já tem que criar aquela rotina diária para que você crie aquela harmonia também, né, entre horários. Aí essa necessidade, né, de jejum, a necessidade do lanche da manhã, do almoço, do lanche da tarde, de última refeição. Então, assim, essa rotina de horários, essa rotina diária é de fundamental importância para que a pessoa que está buscando essa qualidade de vida realmente tenha o sucesso adquirido. Porque só tem realmente resultado se você criar uma disciplina. E quais os impactos da organização ou desorganização na nutrição? O que Nossa, você pode falar para nós? são vários, viu, Verônica? Eu tenho observado justamente isso. Tem gente que tem aquela facilidade, né, de ter aquela rotina, aquela disciplina, e já tem outros que não têm. Então, você vê como assim, quando você tem aquela disciplina, o resultado é muito mais rápido. Tem gente que, nossa, que retorna aqui, né? Geralmente eu faço a consulta, peço para retornar com 30 dias, para eu ver as dúvidas, as dificuldades, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode tirar, o que pode acrescentar. Mas, e vejo também que essas pessoas que buscam realmente essa disciplina, o resultado é muito mais prazeroso. Ela chega o resultado mais rápido. E quando a gente vê também que quando a pessoa não tem essa disciplina, como é muito difícil, como o resultado demora muito mais. Então, por isso, essa necessidade. Isso. Há pessoas que organizam o cardápio da semana congelando os alimentos por um determinado tempo, por uma semana, talvez por uma rotina muito corrida, né? Com muitos afazeres, e aí se sente essa necessidade de fazer essa alimentação e colocar no congelador. Isso é correto? É correto até um determinado tempo, né? Sabemos que cada alimento ele tem um tempo de congelamento, mas se a pessoa tiver como, eu acho melhor o alimento fresquinho. Mas é como você está falando, hoje as pessoas vivem nessa correria. Então, assim, não tem tempo de estar fazendo as refeições diariamente. Então, se ela não tem tempo, ela pode realmente fazer semanal. Mas desde quando elas busquem fazer isso, assim, conforme congelamento de determinado, de tempo, de cada alimento. Então, aí você vai ter um resultado muito bom. Então, tem várias pessoas aqui já mandando seu recadinho. Vou deixar para responder mais no final da live. E a gente vai ter um momento para as perguntas. Isso. Bom, bem, e que dica você pode dar para quem nos acompanha para ter uma alimentação minimamente saudável? Como elas podem se organizar? Isso. Para que essa pessoa tenha esse resultado aí, é necessário que ele descasque mais e desembale menos. É o que eu sempre uso aqui no consultório. Porque hoje, por causa dessa correria, as pessoas acabam mais consumindo os alimentos industrializados, minimamente processado. E nós sabemos que, infelizmente, o Brasil ele está no ranking, né? É um dos países que tem mais número de obesos. E então você vê cada vez mais as pessoas deixando as principais refeições em troca de um lanche. E sempre eu oriento os meus pacientes. Gente, mesmo mas é trabalho, mas é um trabalho que você vai ter um resultado. E como é o contrário, né? Se você ficar ingerindo muitos alimentos processados, industrializados, o que acontece? As consequências virão, né? Então, virão as patologias, virão consequências gravíssimas, né? Como problemas de estômago, como problemas de dores. Então, a consequência vem. Então, vale a pena você usar um pouquinho do seu tempo e organizar esses horários das refeições, preparar suas refeições, porque geralmente, assim, como um dos cursos que eu fiz ultimamente foi o crudivorismo. Então, assim, no crudivorismo, esse curso, Verônica, eu fiz no Rio de Janeiro. Então, eu aprendi muito
com o crudivorismo, porque às vezes fala assim, não tem tempo de parar e cozinhar, mas o crudivorismo, ele te dá muitas ideias, porque você não precisa para aquele tempão todo ali para estar fazendo a cocção dos alimentos, né? Então, você pode preparar os alimentos crus, né? Você pode fazer torta, você fala assim, nossa, eu vou conseguir consegue fazer torta com as amêndoas, com as castanhas. Então, tem muitas opções. No final, o pessoal pode estar fazendo perguntas ou pedindo algumas dicas que eu irei dar também sobre o crudivorismo, que é a parte que eu gosto muito, que facilita muito o dia a dia, sem essa organização de horários também. Sim. Bem, você acha que já respondeu a pergunta que eu já ia fazer, né? Para quem não tem muito tempo para cozinhar, o que fazer? Né? Você Exato. pode fazer uma torta e você pode estar congelando também por um tempo determinado, né? Sim, nem todos os alimentos, né, ele pode ser congelado cru, mas assim, a maioria, né, quando você cozinha, dá aquela pré-cozida no vapor, você pode fazer esse congelamento sem perder muitos nutrientes. Quanto tempo, assim, mais ou menos? Vai de Tá me cada, ouvindo? vai de cada alimento. Por exemplo, brócolis. Tem gente que fala assim, congela 15 dias, um mês e pouco. Eu prefiro, igual você colocou no início, essa rotina semanal, já que a pessoa não tem tempo. Todo final de semana já preparar, elaborar tudo direitinho ali, os cardápios, tudo que você vai ingerir durante a semana. Mas, porque o congelamento, as pessoas costumam, né, até estudo também, comprovo que cada alimento, quando você deixa ele por o tempo determinado, ele não perde muitos nutrientes. Por exemplo, o brócolis mesmo, os folhosos mesmo, tem gente que fala assim, mas eu congelo o couve, mas não perde muito, perde sim. Mas contando que você, como eu falei, no máximo uma vez por semana, né, você prepara esses alimentos, mas os crus também, ele tem tempo mínimo, né? Então, assim, alguns alimentos, ele tem tempos maiores, mas geralmente eu indico no máximo em uma semana mesmo. Certo. Muito boa a explicação sua. Vamos aqui para os recadinhos aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. Sil Totti, Beth Costa, Fernanda, várias outras pessoas. Não tem como a gente falar o nome de todos. Bom, alguém com o nome de Bia perguntou como eu faço para seguir a alimentação correta sem sair do horário. Muito bem. Bia, é Bia, não é isso a pergunta? A pessoa que fez essa pergunta? Isso. Bia, quando você cria uma rotina de horário para as refeições, é necessário que você planeje um diário alimentar. Nesse diário, geralmente, eu oriento você colocar sempre os horários, o primeiro horário, que é o desejum, depois você coloca o segundo horário, porque aí você vai observar direitinho, Bia, qual o melhor horário para o seu segundo lanche. Porque isso, assim, eu não posso determinar um horário aqui por conta, assim, tem gente que acorda mais cedo, tem gente que acorda mais tarde, não é isso? Então, é necessário que você escreva, faça um diário mesmo, alimentar. Meu desejum será tal hora, meu primeiro lanche da manhã será tal hora, porque é necessário que entre o café da manhã e o almoço, é necessário que você faça um lanche. Geralmente, esse lanche eu oriento sempre frutas. Frutas com fibras. Né? Já que você pode usar uma colher de aveia, do farelo de aveia. Geralmente eu indico sempre o farelo de aveia, porque ele é menos processado. Então, você vai aproveitar mais os nutrientes. Sempre comer uma fruta com uma colherinha de fibra, que é a chia, a farinha da linhaça ou o farelo de aveia. Então, assim, aí você colocou esse horário aí do desejum, o lanche do café, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Então, você anotando, fazendo esse diário alimentar, você vai conseguir manter essa rotina alimentar, viu, Bia?
Ok, fala TV aqui. Bom, Mais tivemos aí uma perguntinhas? queda. A internet parou de funcionar um pouquinho. Jackson perguntou anteriormente qual o alimento tem maior durabilidade no congelador. Eu acho que você respondeu anteriormente falando do brócolis, né? O brócolis, o brócolis, ele não tem tanto tempo, mas geralmente assim, a cenoura, o chuchu, a batatinha, ele tem maior durabilidade, mas é aquilo que eu falei. Vamos fazer um esforço para fazer pelo menos semanal, para que não prolongue muito, para não perder os nutrientes. Muito Vamos bem. lá, próxima pergunta. Pensando assim em tempos de pandemia, né, onde as coisas estão muito caras, o que você aconselha? Quais são os alimentos que você, não sei se você já pesquisou em algum momento no mercado, que você aconselha as pessoas a usarem, a se alimentar de forma mais barata? É, eu falo assim que eu me encontrei no mundo da aromaterapia e no mundo do crudivorismo. Por quê? Porque são alimentos de fácil acesso. A gente que nós moramos aqui em Conquista, aqui na nossa região, eu falo que eu costumo sempre dizer que é um paraíso, né, das frutas e das verduras. E eu sempre estou dando essa dica nas lives, para os meus pacientes também. Dê preferência aos folhosos escuros, né? Além deles terem mais proteínas, eles têm um preço muito bom. As frutas, as verduras, inclusive aqui na nossa cidade, aqui em Vitória da Conquista, nós temos as hortas comunitárias. Geralmente, cada bairro costuma ter uma horta comunitária. Então, assim, vá menos ao supermercado e mais à feira. E você vai ver como os custos irão ser reduzidos. Então, por isso essa importância de alimentar mais dos produtos orgânicos, além dos benefícios que você terá através dos nutrientes e também o seu bolso, né? Stephanie Pessoa pergunta: minha amiga está grávida e ela tem uma dúvida. Ela quer saber qual o horário ideal para que deve concluir a última alimentação. Até que horas ela pode se alimentar, no caso, né? E ela está com 10 semanas de gravidez. Qual o nome da pessoa que fez a pergunta? Stephanie. Steph, nossa, pergunta muito boa, viu, Steph? Vou dar as dicas aqui, não só para as gestantes, mas também para todos. Geralmente eu oriento a pessoa a fazer a última refeição o mais cedo possível. Por quê? Geralmente à noite o nosso metabolismo ele fica muito lento. Por isso essa necessidade de fazermos a última refeição mais cedo. Geralmente, assim, eu indico às 18 horas, no máximo até às 19 horas. Geralmente também uma última refeição mais leve. Por exemplo, uma sopinha de legumes, um caldinho verde, um caldo de inhame, um caldo de abóbora. E aí, se você dorme muito tarde, fala assim, mas Kátia, eu vou me alimentar de 6 a 7 horas, mas eu durmo muito tarde. Procura então, antes de dormir, tomar um chazinho ou uma fruta mais leve. Geralmente, assim, mais leve que eu costumo dizer assim, como um kiwi, como uma pera, um pêssego, um melão, uma maçã verde, uma manga, um mamão. Assim, essas frutas mais leves, você pode consumir até uma hora antes de você dormir, porque não vai atrapalhar no seu sono. Agora, se você fizer a alimentação, essa última refeição e mais tarde, realmente atrapalha. E geralmente eu oriento também a não ingerir a cafeína à noite. Principalmente para quem tem problema de insônia. Então, à noite, ter muito cuidado. Não só as gestantes, mas todos nós, né? Sempre ter esse cuidado com a ingestão dos alimentos à noite. Porque tem gente que fala assim, mas eu tenho mais fome à noite. Mas se você comer uma fruta que tem mais fibras, então se você colocar mais fibra nesse caldo, nessa sopa, você vai ficar saciada e você não vai querer ingerir mais alimentos antes de dormir. Bom, tem uma perguntinha bem interessante aqui, de Melina Oliveira Soares. Ela disse assim, boa tarde. E no caso de crianças que não gostam muito de experimentar novos alimentos, o que fazer nesse caso?
Geralmente, querida, eu oriento. Tem gente que fala assim, mas não quer experimentar. Mas eu geralmente oriento usar a criatividade. Começa a formar, assim, por exemplo, pega uma fruta, um pedacinho do mamão, um pedacinho da manga, que é mais fácil de você cortar, né? Começa a fazer os bichinhos, fala assim, hoje a gente vai brincar de fazendinha, hoje a gente vai brincar de flores, né? Vamos fazer um jardim bonito. E ali você vai usando sua criatividade, a criança vai tornar-se um momento prazeroso para a criança. Porque geralmente tem crianças que têm essa dificuldade mesmo na ingestão de frutas, de verduras, de saladas, mas vai fazendo esses momentos com ela. Que quando você pensar, observar direitinho, falar assim, nossa, olha quantas frutas ela já começou a ingerir. Então, realmente é um trabalho assim, bem delicado mesmo. Muito boa. Temos também a Jéssica Oliveira, que ela também está fazendo uma pergunta bem interessante. Obrigada, Jéssica, pela participação e obrigada a todos que estão aí interagindo com a gente. Bem, a Jéssica Oliveira pergunta que cuidados se deve nas escolhas alimentares. Bem interessante. Muito boa sua pergunta, viu, Jéssica? Então, vamos lá. Como eu disse anteriormente, nossa cidade é muito rica. Vamos priorizar os alimentos orgânicos, né, os alimentos naturais. A gente tem tanta acessibilidade a isso, né? Os alimentos, eles têm essa riqueza, aqui essa diversificar, quase não saía. Diversidade das frutas, das verduras, dos folhosos. Então, assim, priorize sempre esses alimentos naturais, né? Porque a saúde vai agradecer. E tem mais uma pergunta. Que bom que o pessoal estão aqui interagindo. Juline Silveira. Como perder mais peso quando já foi perdido vários quilos e foi estacionado? Sempre tem essa queixa aqui no consultório. Boa pergunta. É necessário você procurar o profissional que já te orienta. Geralmente, quando acontece isso, quando estaciona o peso, geralmente eu indico refazer os exames de laboratório para ver os índices glicêmicos, de ferritina, colesterol, triglicerídeos. Então, assim, é importante rever o que precisa melhorar, o que precisa tirar ou acrescentar, mas que seja realmente orientado pelo profissional para ver o que está acontecendo, para realmente estar junto de vocês dois, vendo o que precisa melhorar, se a atividade física está pouco, se a ingestão de líquidos, perdão, de alimentos, ou a pouca ingestão hídrica. Então, assim, eu sempre falo que o que deixa realmente a desejar um resultado assim, concreto mesmo é a baixa ingestão hídrica. Tem gente que fala assim, mas eu tomo água, mas você vê que a pessoa toma pouquíssima água mesmo. Quando você vai fazer o diário alimentar, a ingestão de água é pouquíssima. Então, assim, pelo menos nesse primeiro momento, até para você procurar um profissional, porque é necessário essa ajuda para fazer realmente esse estudo aí contigo, para ver onde que precisa melhorar. É necessário que você aumente a sua ingestão hídrica para você ter um resultado melhor. E aí, também... Pode falar, Verônica. Por isso, a importância da organização, né? De uma rotina alimentar, a organização da casa, dos nossos afazeres, porque isso nos dá leveza na nossa vida, né? Isso nos traz saúde mental e saúde psíquica, né? E tudo mais. Eu valorizo muito, é uma área que eu valorizo muito, essa sua, porque assim, eu falo que todo mundo que eu tenho conversado, que tem feito esse trabalho, Verônica, fala assim, olha, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu falo que a organização é tudo. Eu mesmo, eu fico assim, sabe, isso é de mim mesmo, eu gosto muito de organizar, mas eu gostaria muito de fazer esse trabalho com um profissional, porque é um outro olhar. Quando você realmente procura um profissional, é igual a orientação nutricional. Quando você faz por si só, você sabe que os alimentos que você deve ingerir são os alimentos, né, in natura, os alimentos menos processados. Mas quando você procura a ajuda do profissional, você vê que é enriquecedor o resultado. Então, assim, você falando, eu estava lembrando de uma paciente, a semana, falou assim, nossa, eu nunca imaginava que tinha diário alimentar. Você vê, né? Então,
Aí eu fui organizar com ela esses horários. E aí, você vê, essa semana, outro também, eu tive outro resultado, ela falou assim, Kátia, em tão pouco tempo, com diário alimentar, já pude ver o resultado. Então, aí você vê a importância realmente da organização. Só uma curiosidade aqui. Já ouvi algumas pessoas falarem que a couve não é tão boa assim para a pessoa que está anêmica, por exemplo, quem está com anemia. O que, que você indica assim, para esse problema? Geralmente, é um dos alimentos que mais tem ferro, é o couve. Então, assim, Hum, sente assim, eu gosto muito de indicar o suco detox, o suco verde, que a base dele é o couve. Geralmente eu peço para os meus pacientes ingerir em jejum, sente para quem tem anemia, sente quando a ferritina está baixa. Geralmente eu indico tomar esse couve verde em jejum. E eu oriento assim, tem gente que fala, não suporto mais o suco verde. Por quê? Porque geralmente toma todo dia da mesma forma. Aí, o que acontece? Então, você vai ainda. Chega um momento que você fala assim, não quero mais. Mas quando você usa da criatividade, usa essa harmonia das frutas e das verduras, você vê que você. Eu mesmo tomo muito tempo o suco detox e nunca enjoei. Então, vamos lá. Vou dar uma dica aqui bem legal para vocês. O que você tiver de folhosos verde escuro em casa, procure colocar o que você tiver. Né? Para você ter ideia, na casa da minha mãe, que eu estou lá em Belo Campo, geralmente lá tem pé tiju. E aí, geralmente, a gente coloca até a folha de tiju, que tem de verde no quintal, até as folhas de fazer chá a gente coloca. E aí você vai diversificar, você não enjoar. O que vai acontecer? Um dia você vai colocar um pedacinho de abacaxi, outro dia uma laranja, outro dia um limão, outro dia uma cenoura, outro dia uma beterraba, outro dia um gengibre. Você fazendo assim, você não vai enjoar. E o resultado é maravilhoso, principalmente quem está com o ferro baixo. muito boa a dica sua aí. Nós temos mais uma perguntinha aqui bem interessante da Marisete de Souza Santos. Obrigada, Marisete, por participar da nossa live. O pessoal tá aí, tá que tá, viu? Participando. Muito legal. Marisete pergunta: com o passar dos anos, a gente tende a perder massa muscular. Nesse caso, o que fazer? Geralmente aquela dica muito interessante que eu dei no início. É interessante você fazer um trabalho de alimentação junto com o profissional de educação física. Por quê? Como eu falei, não adianta só você cuidar da alimentação e não cuidar da atividade física. Os dois vão ter que andar juntos, né? Atividade física e alimentação. Aí o trabalho é maravilhoso para quem quer ganhar massa, né? Obrigada, gente, pela participação. Bastante gente aqui participando. Muito obrigada a todos. Alguém aqui disse assim que toma pouca água. Qual é as consequências de alguém que toma pouquíssima água? Nossa, são várias. Principalmente os rins, né? Os rins, eles vão reclamar bastante, eles vão gritar por socorro. Não sei se é o caso, né, dessa pessoa, mas tem gente que fala que não consegue ingerir a água sem saborizar. Geralmente, eu oriento sempre aqui no consultório a água saborizada. Aqui mesmo eu estou com minha água, saborizei com limão, o óleo essencial de limão. Geralmente eu uso também esse aqui. Esse óleo é um mix de óleo de onguarde. Nesse óleo ele tem canela, tem cravo, tem gengibre, tem anis. E dá um sabor maravilhoso. Principalmente quem tem essa dificuldade de ingerir água. Ela saborizada, então a pessoa vai ter mais essa facilidade. O que acontece? Geralmente fala assim, mas não gira, aquilo que eu falei no início, mas não gira a quantidade adequada. Então, assim, quais os danos a pessoa vai ter? Né? Problemas seríssimos nos rins, vai ter problemas seríssimos no estômago, né? Então, e reflete tudo no nosso corpo. Você vê que quando a pessoa ingere mais água, o que vai acontecer? Essa água, ela vai hidratar todo o seu corpo e, consequentemente, você vai ter uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito e, claro, os rins irão agradecer. E a quantidade, Kátia? Você pode indicar pra gente como seria essa quantidade? Isso, a quantidade, a gente faz o cálculo, né, do peso com a altura, e aí o paciente vai ter a quantidade adequada, mas quanto mais você ingerir água, principalmente nesses dias quentes que a gente está aqui, né, ultimamente, quanto mais ingerir água, mais o resultado
vai ser maravilhoso. Principalmente para o intestino, pele, cabelo, como eu coloquei anteriormente. Muito boa a dica aí. Eu quero mais uma vez agradecer aí a presença de todos, todo mundo aí interagindo. A Melina perguntou, no caso de crianças que têm resistência de comer novos alimentos, o que você sugere? Realmente é como eu coloquei anteriormente. Então, assim, a mãezinha vai usar mesmo a criatividade. A não ser quando a criança tem um processo alérgico, né? Mas aí, se essa resistência só fosse fala assim, hoje eu não quero, e depois quando você faz um prato diferente, quando você faz uma preparação diferente, ela consegue ingerir esse alimento, tudo bem. Mas se não, é necessário que use mesmo a criatividade para criar essa criança. Vai alternando. Se de manhã oferecer, por exemplo, uma mamão, à tarde oferece um melão. Então, vice-versa. Não, vai sempre oferecendo, mas se ela tiver alguma resistência alimentar, é necessário procurar um profissional da saúde. Mas se for só assim, porque a criança não quer ingerir, é necessário realmente usar a criatividade. Temos também uma perguntinha aqui de Júlia Oliveira. Que cuidados devemos ter com a alimentação quando iniciamos a prática esportiva? Bem legal a pergunta. Isso, Júlia. Os cuidados necessários são procurar realmente um profissional antes de você iniciar qualquer atividade, qualquer ingestão alimentar, que você queira ter um resultado, principalmente na academia, é necessário você procurar um profissional, porque ele vai te orientar quais os alimentos necessários para que você tenha realmente o resultado desejado. Muito bom. Jackson Abad também gostaria de saber da opinião a respeito de tomar por conta própria as vitaminas A Z. De A a Z. Isso, geralmente eu aconselho a pessoa não fazer isso por conta própria, realmente procurar o profissional para que ele esteja te orientando. Geralmente é necessário pedir os exames de laboratório para ver quais as deficiências nutricionais ou minerais que esse paciente tem, para que ele realmente ingira a vitamina correta. Muito bem. Bia, qual é o número normal de peso que a pessoa pode ter? Então, Bia, geralmente aqui no consultório, todo consultório de nutrição, a gente usa, né, um cálculo que é do peso e altura, e aí, com o seu peso e altura, a gente consegue passar para você qual o adequado. Já que é mais uma perguntinha aqui. Essas vitaminas que vendem em farmácia, é correto que você compre, que você use? Eu acho que já foi respondido, né? Com a indicação médica, né? Exatamente. Martinha, já ouvi falar que o alho deve ser usado como remédio e como tempero, inclusive para os rins. Dizem que fazem muito, ou para os rins fazem muito mal. O que você me diz sobre isso? Interessante a pergunta. Muito interessante, Marta. Então, há alguns profissionais da saúde que eles não aceitam introduzir o alho na alimentação. Outros batem firme, né? Que frente naturalista, que deve ser. Eu geralmente oriento o seguinte: ingira mais os alimentos naturais. Principalmente, às vezes fala assim, porque a gente pensa logo no alho, quando você pensa em tempero natural. Mas aí, se você tem um problema renal, ou se você teve alguma resistência alimentar ou alergia alimentar com esse alimento, com o alho, você tem várias opções. Aí você pode usar o coentro, pode usar salsa, o salsão, a cebolinha. Então, tem várias opções. Então, e geralmente, para quem tem problema renal, o cuidado com os temperos é primordial. Por quê? Tem gente que, ainda tendo crises renais, ainda ingere os temperos industrializados. Então, tem que ter muito cuidado, muito mesmo, porque isso aí vai trazer consequências seríssimas para os rins. Mas se você alimentou, se você já sentiu,
né, teve alguma alteração com esse tempero, né, se você tem algum problema renal, é melhor suspender e realmente procurar uma ajuda. Tem uma perguntinha aqui de Júlia. Peraí que eu me perdi um pouquinho aqui. É tanta pergunta, é tanta... Legal, o pessoal está participando bem, muito bom. Participando. Graças a Deus, está todo mundo aí participando da live. Que cuidado se deve ter nas escolhas alimentares? Ah, ótima pergunta, querida. Isso, como já colocamos anteriormente, é necessário que tenhamos escolhas saudáveis, principalmente dando prioridade aos alimentos orgânicos, né? Quando você ingere os alimentos naturais, seu corpo como um todo agradece. Então, como eu já falei antes, vamos descascar mais e desembalar menos. Muito bem. Então, né, já estamos chegando aí no finalzinho da nossa live. Isso, que pena, passou tão rápido. Passou tão rápido, né? Verdade. Vamos agradecer, né, todas as pessoas que participaram aí, foi muito legal as perguntas, isso nos enriquece muito. Eu costumo dizer que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Exatamente. Espero ter ajudado com a minha participação, estou aqui à disposição de vocês. Gostaria também de dar mais uma dica aqui, para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, que é a aromaterapia. Aromaterapia, para quem não conhece, é o tratamento com os óleos essenciais. Se você quer ter mais qualidade de vida, ingira mais alimentos naturais, que é a nossa farmacinha do Criador. Eu costumo dizer sempre que nós somos privilegiados por Deus, porque Ele deixou a natureza para o nosso benefício. Então, assim, sempre procure os alimentos naturais, ingira mais água, e glorifique mais a Deus, porque está tudo aí na natureza. Ele deixou tudo prontinho para nós. E quero deixar também um convite para que vocês venham conhecer meu novo espaço de mais saúde, e nutrição e aromaterapia. E também eu gostaria de deixar um brinde lá, né? Infelizmente vai ter que a gente fazer um sorteio, mas vocês podem entrar aí no meu Instagram. Quem postar mais essa live e enviar para mim a quantidade, eu irei fazer um sorteio para que vocês, com a avaliação nutricional e com um aparelho, esse aparelho aqui, deixa eu ver se dá para vocês observarem direitinho. Esse aparelho aqui, ele chama Zyton. Ele é o aparelho que nós usamos para fazer a avaliação da nutrição com a aromaterapia, que é um resultado maravilhoso. Então, eu vou estar ofertando para vocês, quem mais entrar lá no meu Instagram, Katia_Abad_Nutri, quem fazer mais essa postagem, não é isso, Verônica, da nossa live, que ficou maravilhosa. Eu tenho certeza que será a primeira de muitas. Foi maravilhoso. Olha, que legal! Muito bom, muito bom. Um convite maravilhoso, né? Tem tudo a ver as nossas atuações profissionais. E fique à vontade para entrar no meu Instagram, para conhecer o espaço de mais saúde, bem-estar, com aromaterapia e nutrição. Gratidão a Deus pela sua vida, Verônica, e por esse convite tão especial. Quando quiser convidar mais vezes para discutirmos outros assuntos, estarei à disposição. E fica o convite a todos. Venha conhecer o nosso espaço. Nossa, beijo grande. A gente quer terminar, mas o povo não deixa. Tem mais uma perguntinha de Marta. Criança, aprendi que o leite fazia bem para a saúde. Hoje eu escuto que não deve tomar leite. O que você me diz? Olha que interessante. Eu, como, né, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, se a pessoa quiser ter saúde, zero glúten, zero a lactose e zero o açúcar. Então, o leite e os derivados causam um malefício terrível frente aos alérgicos. Então, assim, prefira mesmo as frutas, as verduras e as saladas, que você terá saúde maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada, Kátia. Obrigada. Deus abençoe você, o seu trabalho. O seu trabalho, com certeza, casa muito com o meu, porque você trabalha também com a organização da vida, né? Porque a alimentação é a primeira necessidade que nós temos, né? Exato. Eu que agradeço, gente. Boa noite pelo carinho
e por cada um que ficou conosco até o final. Espero vocês lá no meu Instagram, né? Kátia, mais uma vez, repetindo para quem não conseguiu entender, Kátia _ Abad Nutri. Pode entrar lá, ficar à vontade para fazer perguntinha, tirar algumas dúvidas, viu? Beijo grande, tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.